Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse canal que é meu, esse canal que é seu, esse canal que é nosso. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que é inscrito, compartilhe. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas para melhorar a nossa evangelização. Hoje estou aqui na comunidade Vida Nova com a nossa amiga Gabi e ela irá falar um pouco sobre São José. Quem é São José para você? Quem é São José para mim? Gente, é uma alegria muito grande estar com vocês nesse canal, levar, o anúncio do Evangelho, mas hoje, nesse dia muito especial, falar de São José. São José é um dos meus melhores amigos no céu. É um santo a quem eu tenho uma devoção muito grande, já muito antiga, desde bem nova eu sou devota de São José, desde a minha adolescência. Tenho muitas histórias para contar de graças derramadas, da intercessão dele na minha casa, na minha família, aqui na nossa comunidade. Somos todos muito devotos de São José. Sempre pude contar com São José em tudo, em todas as minhas necessidades. Eu posso dizer, como tem uma oração dele que a gente reza, que diz assim, que nunca houve nada que nós pedimos a intercessão dele e que ele não tenha recorrido a Jesus para que alcancemos essa graça. Então, assim, ele que fez tudo por Jesus e por Maria, também faz tudo por nós no céu. E a sua vocação, o seu chamado, tem um pouquinho de São José? Tem um pouquinho de São José, A gente costuma dizer que São Francisco é aquele que todo mundo tem um momento com ele para ter um chamado vocacional. Mas São José também tem um caminho importante na minha vida, Eu fazia várias novenas, tem uma oração que é o mês com São José. Eu faço todos os anos. E teve um tempo em que eu queria saber no que trabalhar. Eu comecei a fazer um mês com São José nessa intenção, que o Senhor me mostrasse pela intercessão dele aonde eu trabalharia, porque eu sempre gostei muito das coisas da igreja. Eu sempre preferi as coisas da igreja às outras coisas. E durante esse caminho desse mês com São José, eu fui pedindo mesmo a intercessão, fui caminhando com ele naquelas orações do mês, inteiro. E eu me lembro que no dia 1º de abril, tive um discernimento, junto com o meu diretor espiritual, de que o primeiro passo na minha vida para entender a vontade de Deus era que o meu trabalho, que nunca me realizava, eu trabalhei em várias atividades, em vários ramos diferentes, e não me realizava. Então nós chegamos à conclusão, dentro da nossa direção, logo depois que eu terminei esse mês com São José, e o meu diretor falou assim, eu acho que a gente já entendeu que você precisa trabalhar em algo da igreja. É nisso que o Senhor te chama. Então, todos os seus dons, seu conhecimento profissional que você já adquiriu, você vai colocar a serviço de uma instituição religiosa. Foi um primeiro passo na minha vocação, Seguido disso, fui procurar emprego, então, em locais católicos, Então, fui começar a distribuir meu currículo, e eu distribuí meu currículo para a CNBB, para a Cúria de Brasília. E aí conheci um padre naquele ano, Isso foi abril. Em julho eu conheci um padre e ele precisava de um assistente na Rádio Maria. Nossa. Então eu falei, o glorioso São José me levou à Virgem Santíssima, E aí eu fui trabalhar na Rádio Maria. Lá eu trabalhei um ano. Nesse um ano eu já conheci a comunidade Vida Nova e comecei um caminho vocacional. No final desse ano eu decidi, saindo da rádio, entrar num caminho vocacional mais profundo e fiz o caminho aqui em 2013. Em 2012, trabalhando na Rádio Maria, fiz um ano de caminho, parei no meio porque tive um acidente, precisei ficar um período hospitalizada e de repouso. Depois de 6 meses, retornei para o caminho vocacional no ano de 2013. Em 2014, vim morar aqui, fiz meu processo já de elo de vida da comunidade Vida Nova. E sobre esse seu acidente, prejudicou no seu caminho vocacional ou você acha que... Não prejudicou. Acho assim, eu ainda não estava pronta para dar o sim que eu deveria, Eu daria o sim pela metade, porque a rádio, ela também era uma missão. Então tinha um trabalho que a gente precisava, fazer. E eu tinha assim, um coração um pouco lá, um coração um pouco aqui. E eu ainda tinha um apego à minha família, a deixar os meus amigos, os meus familiares. Isso aí pra mim sempre foi difícil. Apego material eu nunca tive, mas
o apego aos meus, a não estar ali todo dia, a não encontrar sempre, a não visitar todas as vezes que eu quero, né? Porque a vida de missão, quando você dá esse passo, não tem jeito de ter a mesma vida de antes. Verdade. Algumas coisas a gente tem que ir deixando mesmo. Não deixa o afeto, não deixa a amizade, jamais deixa seus pais, né? Assim, não vou mais vê-los, não é isso. Mas a gente faz um caminho em que a missão nos chama primeiro. Com certeza. E aí a gente vai caminhando, né? Vendo assim, eu percebi o quê? Eu não precisava estar lá todos os dias para a minha amizade continuar. Com certeza. Para o meu relacionamento com os meus pais existir. Não precisava mais estar lá todos os dias. Então foi um processo mesmo, né? É aquela coisa que Deus permite para que você faça um caminho melhor depois. Com certeza. Um caminho correto. Isso lembra muito aquela passagem que São José, né, deixa Maria ali, porque naquela época todas as mulheres que engravidavam fora do casamento, elas eram apedrejadas. São José deixa ela ali no local reservado, né? O anjo aparece a São José, mas por que acontece isso? São José não estava preparado para aquela missão naquele exato momento. Foi obrigado que o anjo aparecesse a São José. É muito interessante, assim, né? Os evangelhos, se a gente for caminhar um pouco, né, na história dele, do glorioso, que eu amo demais, a gente vê que o evangelho de São Mateus narra um olhar de São José sobre a vida de Jesus e Maria, que é onde aparece em sonhos e vai contando essa história de o anjo veio, falou com ele se levantou em prontidão, né? São José tem essa característica da prontidão, dos pés que estão sempre prontos para seguir. Então o anjo vinha, ele falava em sonho, ele se levantava, pegava a virgem, pegava o menino e levava para onde o Senhor mandava, né? Ficava lá o tempo que ele pedia. Depois o anjo vinha de novo, falava com ele e dizia, pode ir agora. E São José teve essa característica de prontidão, né? E São Mateus, ele narra isso. São Lucas já narra a vida de Jesus com um outro olhar. São José aparece de outra maneira, ele aparece na vida de Jesus. Não no olhar de São José sobre aquela história, mas o caminho da Virgem, o caminho de Jesus na sua infância, né, na sua adolescência, e São José ali inserido naquele contexto da vida dele, né, da história dele. A gente vê muitas características em São José, assim, na história da salvação. Acho que é sempre bom a gente se lembrar disso, né? Maria deu a carne, deu o sangue, deu o ventre. José deu toda a linhagem. José deu a linhagem da família real de Davi, que era a promessa da história de salvação, de onde viria o Salvador do mundo. Então precisava haver aquele que veio da linhagem de Davi. Esse é São José. Então ele deu isso, ele deu o nome de Jesus também, né? Porque o anjo, quando aparece para José, em uma das vezes, diz a ele, você vai tomar a Virgem por sua esposa, o filho que ela concebeu é o Filho de Deus, e você vai dar a ele o nome de Jesus. Então, assim, a gente fala muito, né, com quem tem essa devoção, quando vai se estudando da história de São José, que ela deu a carne e ele deu o nome. É muito legal isso. Muito forte. É muito bonito de ver. Bonito. E sobre São José, o que eu acho bonito, eu não sei se você vai concordar, o cuidado e o carinho que ele tinha por Nossa Senhora e também o zelo de estar ensinando ali uma profissão para o menino Jesus, mesmo ele sendo o rei. Ele poderia muito bem, tanto ele quanto Nossa Senhora, poderia muito bem se exaltar, né? Se achar os melhores por serem o rei e a rainha. Mas além de Nossa Senhora ter essa simplicidade, São José também teve a simplicidade de ensinar o rei dos judeus. Exatamente. São José ele foi escolhido por Deus para uma missão muito grande, né? A missão de cuidar dos maiores tesouros que Deus tinha, que era seu filho e a Virgem Santíssima, né? Então ele teve que cuidar, que proteger, que ensinar, que formar. Ele junto com Maria foi aquele que ensinou a Jesus toda a humanidade de Jesus. Ele ensinou a falar junto com Maria, ele ensinou a andar junto com Maria. Eles deram a ele o ensinamento da palavra, né? Porque a gente sabe que na história da encarnação de Jesus, ele já não nasceu com tudo, sabendo de todas as coisas desde o início. As coisas foram se revelando com o tempo. Mesmo ele sendo Deus homem, as coisas foram se revelando com o tempo. E ele foi aprendendo
na palavra, como José aprendeu, como Maria aprendeu. Ele foi sendo ensinado em tudo pelos seus pais. Ele foi sendo ensinado na humildade, na justiça, né? Ele foi sendo ensinado a ser um homem por José. A figura masculina que Jesus teve na vida dele era São José. Então, com ele aprendeu a ser homem, com ele aprendeu o ofício, né, da maçonaria. Ele, de onde, né, tanto tempo ele também sustentou a família, a Sagrada Família foi sustentada com isso, mesmo depois que São José já não estava com eles na vida pública de Jesus, as pessoas ainda o reconhecem como o filho do carpinteiro, né? Ele aprendeu a carpintaria e com certeza sustentava Maria como o pai tinha sustentado com a carpintaria, que era o ofício, que foi o que ele aprendeu, né? Como ofício na vida. E você aí que está assistindo esse vídeo, que fala que Deus é ruim, que eu estou sendo muito perseguido, que eu não vou dar conta, que eu sou fraco. Olha a história de São José. O quanto São José foi perseguido por causa de Jesus. Até mesmo em sonhos, né? Ele tinha que escutar ali a voz do seu Senhor, porque São José estava tão fraco naquele momento que ele preferia se retirar. Nesse mês quaresmal, que você se retire no Senhor, porque o Senhor tem todas as respostas para você. Só uma curiosidade sobre São José, não sei se você sabe, mas São José morreu de frio, ou seja, para proteger a Sagrada Família. Ele, inclusive, assim, São José é conhecido como também o padroeiro da boa morte, né? A gente tem uma das orações de São José em que a gente pede a ele, né? Que dê naquela noite a graça e o consolo para os agonizantes e para aqueles que irão morrer naquele dia. A gente pede a intercessão dele, da graça de uma boa morte. Por quê? Porque a tradição nos mostra que São José teve a morte mais feliz que qualquer um poderia ter. Ele morreu nos braços de Jesus e de Maria. Tão grande era o sentimento de proteger, né? Da mesma forma que a gente pode ver assim, Jesus deu a vida por todos nós. José e Maria, eles também souberam, né, ouvir a vontade do Senhor e obedecer. Você falou que ele se retirava para ouvir, né? Então, assim, qual é o primeiro passo da nossa vida? Para a gente caminhar na vontade do Senhor, para a gente ter uma vida em Deus, para a gente ter uma boa quaresma, para a gente ter momentos de reflexão, momentos com o Senhor. Ouvir. Para a gente ouvir, a gente precisa silenciar. São José era um homem silencioso, ele tinha um silêncio eloquente, que a gente diz, né? É um silêncio que você cala, mas o seu silêncio, ele fala muito, ele grita aos ouvidos. Então, com o seu jeito silencioso, amoroso, protetor, cuidadoso, ele falou muito ao mundo. Ele mostrou, ele ensinou muito ao mundo. Ouvir a Deus, né? Que é o que a gente precisa viver no recolhimento da quaresma. Obedecer a voz que ele ouvia do Senhor. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque para que a gente faça a vontade do Senhor, para que a gente caminhe na igreja, caminhe na nossa fé, tenha uma vida em Deus, a gente precisa muito parar, silenciar, ouvir e obedecer. Sempre.